Bom dia. Quem não me conhece, eu me chamo Daniela, mais conhecida como Dani, também. Hoje eu vou trazer a palavra para vocês. E a gente vai conversar sobre coração grato, como ter um coração grato. Vamos fechar nossos olhos e orar? Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, queremos agradecer o teu nome, louvar a ti nesse dia, nessa manhã. Pai, que essa palavra possa ser ministrada, possa ser falada, compartilhada através da minha vida, mas que não seja eu, que seja o seu Santo Espírito falando através de mim, e que essa palavra frutifique em todos os corações aqui, a começar no meu. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Meninas, trouxeram a Bíblia? Quem está com Bíblia ou quem tem acesso à Bíblia, nós vamos começar lendo o texto que está em Lucas 17, de 11 a 19. Talvez um texto conhecido. Na minha Bíblia aparece com o subtítulo 10 leprosos são curados. Eu vou ler. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Na versão A Mensagem, esse trecho que fala agradecido, fala assim: agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. E no final da versão A Mensagem diz assim: Jesus lhe disse: levante-se, siga seu caminho, sua fé o curou e o salvou. Antes de eu conversar um pouquinho mais sobre esse texto, eu queria contar para vocês uma história que fala sobre ingratidão. Eu acho que é importante a gente entender também o que é ingratidão, para a gente conseguir mergulhar nas lições da gratidão. Certa vez um homem estava passeando e ele foi atravessar um trilho do trem, quando ele caiu e a sua perna ficou presa. Ele não conseguia tirar a perna, quanto mais ele se metia, parece que a perna ficava mais presa, e eis que ele começa a ouvir barulho do trem chegando. Não sei aqui quem mora perto de trilho do trem, vocês já ouviram? A minha casa lá em Vinhedo, a gente está a quilômetros de distância e dá para ouvir o trem buzinando, né, dona Marinês, não dá? E ele começou a ouvir aquele barulho do trem, aquele homem começou a entrar em desespero e começou a clamar a Deus: Deus me ajuda, Deus me ajuda. E começou a fazer promessas: se eu sair daqui, eu prometo que eu vou ser um marido melhor, eu prometo que eu vou na igreja, eu prometo que eu vou ajudar os pobres, eu prometo que eu vou ser um homem melhor, Deus me ajuda. E naquele desespero, ele se debatendo, milagrosamente, a perna dele soltou. Ele saiu correndo, no que ele sai correndo, o trem passou com tudo. Aí ele olha para o céu e fala: Deus, não precisa mais, eu já consegui. Gente, vocês já perceberam como está cheio de gente assim, ingrata? Cheio de pessoas que acham que podem fazer tudo sozinhas, que nós podemos fazer tudo sozinhas, principalmente mulheres, que nós somos autossuficientes, que a gente resolve, que a gente consegue, vou dar conta de tudo, faço tudo sozinha, não precisa, né? E a gratidão é exatamente o contrário disso.
Porque a gratidão é reconhecer... Ó, eu fiz o PowerPoint, nem passei, gente. Estou acostumada com essas coisas chiques. A ingratidão é reconhecer dependência. Então, aqui o texto, né, que eu já até passei. Reconhecer dependência. Né? Isso é raro nos dias de hoje, né? A gente quer ser livre, a gente quer ser independente, nós queremos ser autossuficientes. E é interessante que esse ponto da ingratidão a gente pode perceber desde o começo da história. Primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, a gente consegue perceber já a ingratidão no coração ali de Adão e Eva. Eles viviam ali, Jardim do Éden, tinham tudo à disposição, um monte de frutas. Eu imagino que devia ter um monte de pé de manga, jabuticaba, né? Amo jabuticaba, pé de amora, pé disso, pé daquilo. Mas eles, ao invés de serem agradecidos pelo que eles já tinham, eles foram justamente cismar de reclamar com a única árvore que eles não tinham. Então, parece que o pecado ali, no primeiro pecado, começou com, não foi só desobediência, mas teve ali, sobretudo, ingratidão. Né? E nós temos essa coisa ruim de querer focar naquilo que não temos. Tem um ditado que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que a gente olha, né, para o vizinho, parece que a gente olha para a amiga, para a colega de trabalho. Nossa, mas olha só, nossa, ela está tão bonita, magra, né, jovem, ai, isso, aquilo. A gente está sempre, parece que invejando, né, olhando com os olhos de inveja, querendo aquilo que a gente não tem. Sempre nos deparamos com a ingratidão, mas a gente não pode aceitar. Né? Nós precisamos entender que nós somos dependentes. Nós somos dependentes uns dos outros e principalmente de Deus. Até para nascer, gente. Mesmo quem nasceu de parto normal precisou de alguém para ir lá ajudar. Não dá para nascer completamente sozinho. Né? Precisa do médico, da parteira lá, cortar o cordão, pegar, banhar, fazer aquela limpeza nasal lá que faz nos recém-nascidos. Até para nascer. Momento do nascimento. E voltando lá para o texto, né? Jesus. O que acontece? O que é o pano de fundo aqui do texto? Jesus estava indo para Jerusalém. E o caminho mais usual para chegar em Jerusalém era ir pelo sul. Era o caminho preferido, porque eles não precisavam passar por Samaria. Mas Jesus resolve mudar o caminho dele. Ele resolve passar pela Samaria. E eles chegam ali, era uma região aberta, onde vivia uma sociedade, pessoas que estavam à margem da sociedade. E lá estavam esses leprosos. Os leprosos diz que tinham uma lei que eles precisavam ficar afastados das pessoas, no mínimo 15 metros de distância, para que a doença não fosse passada, não fosse transmitida. Então, eles estavam lá e não podiam chegar perto das outras pessoas. Mas Jesus é maravilhoso. Ele passa lá de propósito, propositalmente, ele muda o seu caminho. E Jesus faz isso com a gente também. Jesus muitas vezes muda a rota dele para passar na nossa dor, no nosso problema, para nos abençoar. O judeu que passasse por esse caminho, ele era considerado impuro. Mas Jesus foi. E o texto diz, bem ali no comecinho, que quando eles viram Jesus, eles gritaram, Jesus, gritaram em alta voz, mestre, tem piedade de nós. Eles gritaram justamente porque estavam nessa distância, senão Jesus não seria capaz de ouvi-los. E Jesus diz, né, voltem-se,
que ele fala? Mostrem-se ao sacerdote. E no meio do caminho, eles foram curados, os 10. E o que aconteceu? Só um voltou para agradecer, justamente aquele que era o estrangeiro, né? E qual que é a diferença desses 9 para esse 1? Né? Quem volta para agradecer, sempre recebe, além do milagre. No texto diz que todos foram curados, né? O subtítulo para mim diz assim: 10 leprosos foram curados, mas devia de ser assim: 10 leprosos foram curados e um foi salvo. Porque no último versículo diz assim, Jesus diz a ele: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Na versão A Mensagem diz: a sua fé o curou e o salvou. Aquele que voltou para agradecer, ele já tinha recebido o milagre, ele já tinha sido curado, mas ele recebeu a salvação. Meninas, um coração grato, ele vai produzir em nós o essencial, aquilo que a gente precisa. É muito importante ter um coração grato. E eu quero falar para vocês sobre 3 pontos, 3 diferenças entre a gratidão e a ingratidão. Primeiro, é que a gratidão, ela é aproximação e a ingratidão é distância. No verso 16 diz que os leprosos, ao ver Jesus, ao vê-los, 16, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Então, a gratidão ali naquele momento, eles foram gratos e foram aonde? Foram a quem lhes era devida a gratidão. Prostraram-se aos pés de Jesus. Eu achei muito lindo no texto da mensagem, que ela é traduzida assim: agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar a sua gratidão. Às vezes, minhas amigas, a gente não sabe como dizer, a gente não tem palavras, né, para expressar. Mas nesse momento a gente pode simplesmente se prostrar aos pés de Jesus. Como esse homem fez. Ele não sabia, mas ele fez. Ele voltou para agradecer e prostrou-se aos pés de Jesus. E eu queria te dizer uma coisa hoje. Se sua vida está distante de Deus hoje, talvez seja o seu nível de gratidão que está muito baixo. Porque quem tem gratidão se aproxima daquele que merece toda a gratidão. E é Ele. É Ele. Criador de tudo. Aquele samaritano estava a 15 metros de distância, mas ele cai aos pés de Jesus no momento que é curado. A nossa vida diária fala da nossa gratidão. Mas sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente quer uma vida de milagre, mas a gente não quer agradecer. E a gratidão, ela vem antes do milagre. Ela vem antes. E a Bíblia fala isso o tempo todo. Se a gente pegar o texto de Mateus 15, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus disse. Jesus tomou 7 pães e os peixes e, dando graças, os partiu e os entregou aos discípulos e à multidão. Todos comeram até se fartar. Até Deus dá graças. Essa mesa aqui hoje, meninas, eu pedi, sonhei com isso, para a gente simbolizar aqui a nossa gratidão. Isso é graça. O segundo ponto é que gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. 9 dos 10 se esqueceram.
porcentagem é grande, eu acho, ainda nos dias de hoje. Não foi só com aqueles leprosos, muitos se esquecem. E, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas as pessoas ingratas, elas têm uma memória para coisa ruim, né? Parece que a coisa ruim fica ali gravada, não esquece. É uma coisa para lembrar, negócio que aconteceu na infância, porque a irmã mais velha... E a vida do ingrato é muito centrada nele mesmo, né? A ingratidão, ela é prima, irmã do egoísmo. É aquela pessoa que é centrada nela mesma. E quanto mais eu olho para mim, mais eu esqueço de agradecer. A gratidão, ela precisa ser intencional. Nós precisamos ser intencionais. Fazer um exercício diário de gratidão. Eu, quando aprendi a orar, há muitos anos atrás, e é uma prática que eu gosto de fazer, eu começo a minha oração agradecendo. Pelo menos uma frase. Pelo menos uma frase. A gente tem sempre para agradecer, a gente precisa ser intencional. Exercício diário. Salmo 103 diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não se esqueça do que Deus fez na sua vida e de onde Ele te tirou. E não espere o fim do seu milagre. Talvez Deus trouxe você aqui hoje para você contar a sua história. O terceiro ponto, a terceira diferença, é que a gratidão é expressão. E a ingratidão é omissão. Quando nós sentimos gratidão, nós expressamos, falamos. Sentir gratidão e não expressar, não falar, é a mesma coisa que comprar um presente e não entregar para a pessoa. Os 9 leprosos, eles gritaram na hora de pedir. Mas, quando receberam, ficaram calados. Parece que eles esqueceram que eram leprosos, né? Dá a impressão no texto? Esqueceu, foi embora. Que nem o homem do trem, né? Parece que foram embora. E quantas vezes que nós somos assim? Nós pedimos, nós clamamos, prometemos. E quando a bênção vem, o milagre vem, a gente esquece. A dar glória para quem é o autor daquele milagre, daquela bênção. Se a sua bênção é escandalosa, a sua gratidão tem que ser maior ainda. Mas a gente entra no automático, né, da ingratidão, até nas pequenas palavras. A gente percebe muito, eu trabalho numa escola, e percebo muito as crianças, né? Cada vez menos eles dizem as palavrinhas, a gente fala as palavrinhas mágicas. Não se diz por favor, não se diz obrigado. Assim, vai no automático, né? E é interessante porque às vezes as pessoas que a gente menos espera são as que têm o coração grato. Enquanto que nós, quem conhece a Deus, quem já provou, conhece a sua palavra, nós deveríamos ser as pessoas mais gratas. No versículo 18, Jesus diz: onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse? Somente esse estrangeiro? Quem está voltando para agradecer é quem tem a salvação ou é o ímpio? A gratidão precisa ser praticada. A gente precisa ser intencional e ela precisa ser praticada. A gratidão se ensina.
Paulo diz que ele aprendeu a estar satisfeito. Se ele aprendeu a estar satisfeito, é porque a gratidão é um processo. A gente tem como desenvolver e aprender. Nós mulheres temos esse legado em casa de ensinar para os nossos filhos, quem não tem filhos, ensinar para a geração mais nova, para os sobrinhos, para os jovens que estão próximos. E o ensinar aqui, eu estou dizendo que é exemplo. Né? As crianças, os jovens, as pessoas aprendem pelo exemplo, não é por falar. E o que a gente aprende dessa história dos leprosos? A gente aprende que gratidão é aproximar-se. Gratidão é estar perto de quem fez por você. Segundo, que gratidão é lembrar. E terceiro, que gratidão é expressão. Precisamos ter um coração grato. Aqueles homens, eles tiveram fé para gritar, para pedir um milagre. Mas só um teve fé e a atitude de gratidão. Toda vez que você passar por uma situação difícil, Deus está te ensinando a agradecer. Por aquilo que você já tem, por aquilo que Ele já fez por você. Não espere você perder o que você já tem para reconhecer e agradecer a Deus. Amém? Vamos fechar os olhos. E fazer uma meditação em cima da palavra. Pense agora. Qual é o meu nível de gratidão? De quem eu estou próxima? Quem eu sou nessa história dos leprosos? Eu estou perto de quem fez algo por mim? Eu tenho me lembrado das promessas e das bênçãos do Senhor na minha vida? Eu tenho me lembrado do amor de Deus por mim derramado naquela cruz? Graça. Eu tenho me lembrado que eu sou a menina dos olhos de Deus, uma filha amada. Ó Senhor, quantos motivos nós temos para agradecer. Senhor, eu agradeço pela minha vida. Agradeço pela vida, Senhor, dessas mulheres. A minha vida não é perfeita, mas eu estou viva. E eu te agradeço. Senhor, eu não mereci o teu amor, mas eu te agradeço pela prova que foi dada. Jesus ter sido pregado naquela cruz e ter morrido por mim, quando eu ainda era uma pecadora. Obrigada, Senhor. Obrigada pela minha casa. A minha casa pode não ser a melhor, mas eu tenho um teto, o qual eu chamo de lar. Obrigada, Senhor. Obrigada pela minha família. A minha família não é perfeita. Isso foi a família que o Senhor me deu. E é nela que eu aprendo a caminhar com Jesus. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor me visitou na aldeia da minha dor, da solidão. E me resgatou, me curou, me libertou. Ó Senhor,
Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Tudo que temos não merecemos. Reconhecemos a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, se não fosse a tua boa mão, o que seria de nós? O que seria de nós, Senhor? Longe de ti. Nos lembre, Senhor, e mesmo quando faltarem palavras, que nós possamos nos aproximar de ti, cair de joelhos. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigada por não desistir de nós, Senhor. Obrigada pela cura. Obrigada pela salvação. Nunca nos deixes esquecer, Senhor, da tua graça imerecida. Que ela fique marcada na tábua dos nossos corações, na nossa mente, ó Senhor. O Senhor conosco estás sempre, sempre, sempre. Mesmo em meio ao caos, ó Senhor, que possamos nos aproximar ainda mais de ti. O Senhor nunca nos deixou e nunca irá nos abandonar. Obrigada, obrigada, obrigada.